Olá meninas, chegamos na aula número 8, espero que vocês estejam gostando de todo o nosso conteúdo, que é muito importante para todas nós, e hoje nós vamos falar sobre políticas públicas nos âmbitos nacional, estadual e municipal. Como fazer para elas funcionarem? Quem vai falar isso para vocês é a advogada Luciana Borsoi. Boa aula para vocês! Eu sou Luciana Borsoi, mais um ano estou aqui com vocês, nesse curso maravilhoso de promotoras legais populares, para a gente poder compartilhar um pouquinho aí das coisas que a gente tem, né, para falar. O conteúdo desse curso esse ano está maravilhoso, mais uma vez fui honrada com o convite da Sandra Lopes, aqui eu já quero deixar aqui meu agradecimento, e também da Larissa Achiuchi, desejando que todas tenham um excelente curso, uma ótima formação. E sem mais delongas, vamos lá, vamos começar a falar. O tema que me foi passado esse ano, que a gente vai conversar aqui um pouquinho, que na verdade é mais uma conversa, né? Eu gosto de dizer sempre assim, que a gente aqui não está para dar aula para ninguém, a gente está para compartilhar um pouquinho do conhecimento que nós temos, para que a gente possa ser agentes multiplicadoras, né? Acho que a finalidade maior desse curso de promotoras legais populares é esse compartilhamento de conhecimento, de informações, para que vocês, ao final desse curso, possam também se tornar agentes multiplicadoras nas comunidades, nos círculos sociais que frequentam, e, enfim, que a gente possa, através desse movimento, trazer as mudanças que a gente considera necessárias e imprescindíveis. Bom, eu vou compartilhar com vocês a tela aqui, que é um roteirinho, é algo bem resumido, depois eu vou até disponibilizar para vocês também esse material, é só para que a gente tenha um roteiro, uma ordem cronológica, porque esse tema, né, de políticas públicas, que foi o que me tocou esse ano, ele é um tema bastante extenso, não dá para a gente falar em em poucos minutos, que é o tempo que a gente dispõe aqui, né? É um tempo bem curtinho, porque realmente o conteúdo de vocês é bem extenso. Então, a gente fez um resumo, eu fiz um resuminho para vocês, dos pontos principais. Quando a gente fala de políticas públicas, o que a gente precisa saber? Qual é o conhecimento que a gente tem que ter de políticas públicas para que a gente possa se apropriar disso e aí sim começar a colocar em prática. Então, nós vamos falar hoje sobre políticas públicas no âmbito nacional, estadual e municipal e como que a gente faz para que essas políticas públicas funcionem. Antes de mais nada, eu quero deixar aqui para vocês também, como eu disse, o material vai estar disponível depois, vocês vão poder ter acesso, ler com mais calma. Tem aí um resuminho da minha atuação enquanto advogada. Eu sou pesquisadora em direito das mulheres, faço parte do Conselho Municipal aqui da minha cidade, dos direitos das mulheres, faço parte da OAB, da Comissão da Mulher Advogada, sou coordenadora de núcleo de enfrentamento à violência. Então, já deu para perceber que esse tema que envolve as mulheres me toca bastante, e quando eu falo de política pública, eu gosto sempre de trazer políticas públicas voltadas para nós, para mulheres, né? Hoje nós não vamos falar apenas de políticas públicas para mulheres, mas eu estou só deixando essa abertura para vocês entenderem como que um assunto é completamente interligado no outro. Bom, os nossos tópicos de abordagem serão o contexto histórico, como que surgiu essa questão de política pública, como é que isso se desenvolveu na sociedade, o que são as políticas públicas e para que elas servem, né? Os tipos de políticas públicas que nós temos, que existem no nosso país, o ciclo, como é que ela se desenvolve e como que é a implementação das políticas públicas. Começando no contexto histórico, esse conceito de política pública ele surgiu, na verdade, no pós-guerra, né? Depois do pós-guerra, Segunda Guerra Mundial, a sociedade trouxe para o Estado uma necessidade de que o Estado desenvolvesse ali algumas atitudes, algumas ações que visassem o bem-estar, o desenvolvimento da qualidade de vida das pessoas, né? Então, a ideia da política pública é que o Estado age de forma planejada,
e deliberada na promoção sempre do bem-estar das pessoas, da sociedade, para que aí a gente tenha uma sociedade mais igualitária, mais equitativa, que todos tenhamos direitos e gozemos de instrumentos mínimos para que o nosso bem-estar, a nossa segurança como um todo seja provida, né? E o campo de discussão a respeito do nascimento das políticas públicas, do surgimento dessas políticas públicas, ele é bem extenso e ele envolve um estudo multidisciplinar, como eu disse para vocês, é algo realmente muito complexo quando a gente fala de políticas públicas. Não é algo singelo, não é algo que a gente possa resumir aí de forma muito superficial. É necessário um estudo multidisciplinar, são várias áreas de conhecimento que são envolvidas para o desenvolvimento, a implementação das políticas públicas. Então, o que a gente tem que fixar nesse momento a respeito de contexto histórico é que o sinônimo, o nascimento, o surgimento de política pública ocorreu no pós-guerra, quando a sociedade começou a cobrar do Estado uma atuação mais concreta, mais objetiva na promoção dos direitos sociais, na promoção da qualidade de vida e do bem-estar das populações. E aí a gente já pega um gancho direto para falar o que são políticas públicas, né? A gente já viu que são aquelas demandas trazidas pela sociedade na busca de uma qualidade de vida, um desenvolvimento da sociedade como um todo de forma igualitária e equitativa. Mas o que são políticas públicas? Para a gente resumir o que são políticas públicas, a gente pode colocar, como eu coloquei aqui para vocês, que são conjuntos de ações e decisões tomadas pelo Estado para solucionar problemas, atender demandas e promover o bem-estar da sociedade. Isso é um resumo do resumo do resumo do que seria política pública, porque é muito complexo, é um assunto que demanda muito estudo, muita pesquisa, mas, em suma, resumidamente é isso. São aquelas ações que o Estado toma visando trazer bem-estar, promover bem-estar para a sociedade como um todo. E aí a gente pergunta, ok, o Estado ele toma algumas ações, ele promove algumas medidas visando o bem-estar da população, né? Mas para que servem essas medidas, né? Qual é a finalidade das políticas públicas? A finalidade das políticas públicas tem relação direta com o motivo pelo qual ela surgiu. Lá, quando a gente falou do pós-guerra, que a sociedade começou a clamar do Estado uma atuação concreta para promover o bem-estar, o objetivo das políticas públicas é basicamente isso, né? Ela serve para atender as necessidades e demandas da sociedade, buscando promover o bem-estar coletivo e garantir direitos fundamentais, né? Hoje nós estamos sob a égide da Constituição Federal de 1988, que a gente chama de Constituição Cidadã, né? Ela veio após um período de muita luta, um período de muita batalha, ela veio num pós-ditadura militar, então os constituintes, as pessoas que pensaram a Constituição, pensaram de modo que naquela Constituição fossem inseridos todos os direitos e garantias fundamentais que todas as pessoas possuem, todos os brasileiros possuem, todos nós possuímos, né? Então, quando a gente fala de qual é o objetivo da política pública, a gente está trazendo para o campo do concreto, do que realmente existe, do campo da sociedade, aquilo que a Constituição prevê lá, né, de forma teórica, no corpo da Constituição, todos aqueles direitos e garantias fundamentais que são previstos na Constituição, e aí, quando a gente fala de política pública, é colocar em prática aquilo que a Constituição já teorizou, já trouxe para a gente desde 1988. O objetivo principal da política pública é solucionar problemas de desigualdade, né? Oferecer serviços essenciais, regular atividades econômicas, proteger meio ambiente, outras questões, todas elas que sejam relevantes para a vida em sociedade.
Resumidamente, as políticas públicas visam criar condições para que as pessoas tenham acesso a serviços de qualidade, possam viver num ambiente mais justo, mais equitativo, mais igualitário, né? Então, ou seja, política pública serve, novamente, para trazer qualidade de vida para a sociedade, para trazer o bem-estar, para promover ações que tragam para nós, enquanto cidadãos, cidadãs, bem-estar, para que a gente possa viver em sociedade de maneira justa, de maneira igualitária, de maneira tranquila, né? E aí a gente, falando em políticas públicas, existem várias modalidades, né? Política pública, ela pode ser em âmbito estadual, ela pode ser em âmbito municipal, ela pode ser em âmbito nacional, mas elas são divididas, elas são subdivididas por espécies. Qual é cada tipo de política pública? É o que a gente vai falar agora, né? Os tipos de políticas públicas que existem. A gente tem quatro tipos, resumidamente, né? Quatro tipos de políticas públicas. Esses conceitos vocês vão encontrar, caso vocês queiram se aprofundar um pouco mais, né, nessa matéria, vocês vão encontrar um vasto material disponível na internet, basta uma pesquisa, dar um Google lá, no YouTube existem vários vídeos, assim, resumidos, aí vai ter para todo gosto, né? Tem vídeos desde 10 minutos explicando políticas públicas, até vídeos de 2, 3 horas, né? Se vocês quiserem pegar por tema também, por exemplo, contexto histórico, como a gente está fazendo aqui, né? Essa contextualização resumida de cada ponto principal para se entender o que é política pública, vocês também vão encontrar, né? Se quiserem, como disse, se aprofundar um pouco mais no tema, porque hoje aqui é só um direcionamento, algo bem reduzido assim, apenas para que vocês tenham uma noção do que é política pública. Mas vocês podem aprofundar esses estudos, né, essa pesquisa aí, de maneira muito tranquila, pesquisando na internet vocês vão encontrar vasto material. E aí, quando vocês se depararem com esse tópico, tipos de políticas públicas, vocês vão se deparar basicamente com esses quatro tipos que eu trouxe aqui para vocês. Alguns autores, eles estendem um pouquinho mais, eles subdividem essas constitutivas em dois tipos, desculpem, mas, via de regra, são esses quatro tipos que eu trouxe aqui para vocês e a gente vai tratar sobre eles agora. Bom, existem políticas públicas que a gente chama de distributivas, né? O que são as políticas públicas distributivas? Elas são destinadas a certo grupo de pessoas, uma parte da população, mas elas envolvem a sociedade como um todo, tá? É, são políticas públicas que garantem acesso a um determinado direito, a determinado grupo de pessoas, só que para que esse direito seja implementado, para que essa política pública seja implementada, o direito de outras pessoas também vai estar envolvido, né? E para a gente poder explicar e exemplificar, para ficar de maneira mais fácil o entendimento dessa política pública, eu até trouxe aqui para vocês um exemplo, políticas públicas tarifárias especiais, né? Quando a gente fala, por exemplo, de transporte público, a gente tem uma parte da população que faz uso do transporte público, mas a gente tem uma outra parcela da população que não faz uso do transporte público. E aí o Estado vem e cria uma tarifa diferenciada para aquele transporte público, para atender a demanda da população que faz uso do transporte, e isso implica, de repente, da retirada de verba de um outro setor, né? Que aí vai atingir, inclusive, a população que não faz uso do transporte público. Então, a política pública distributiva, ela visa isso, ela beneficia uma parte da população que não tem acesso a um determinado direito, mas ela atinge uma outra parcela da população de tabela, né? Então, resumidamente, é isso. Por quê? Porque essas políticas públicas, para elas serem implementadas, elas são custeadas, a verba que é destinada para essa política pública, ela é difusa, ela é de outras áreas, né? E essas outras áreas atingem outras partes da população que não estão sendo beneficiadas diretamente por essa política pública, né? Então, essas políticas públicas que têm público direcionado e que atinge outra parcela da população
são chamadas de políticas públicas distributivas, tá? É, o processo de implementação dessa política pública distributiva, ela é menos conflituosa, né? Porque, na verdade, cabe apenas ao agente decisor, ou seja, ao agente governamental, a gente chama de ator governamental, decidir. Não depende da população, depende apenas deles, né? Os agentes públicos, eles decidem, implementam e pronto. Então, não costuma ter muito conflito na implementação dessa política pública distributiva, tá? E aí, a gente já entra na política pública redistributiva, porque ela é parecida com a distributiva, mas com um pequeno detalhe diferente. A, a redistributiva, ela tem o público direcionado, né? Ela tem um público certo que vai ser beneficiado pela implementação daquela política pública, e ela também tem um outro público certo que será atingido na hora que a gente for fazer o custeamento dessa política pública. A verba vai ser retirada, trocando em miúdos, a verba para a implementação dessa política pública redistributiva, ela já tem um destinatário certo, ela vai ser retirada de um local certo para poder distribuir, para poder fazer a implementação dessa política pública, tá? É, Via de regra, assim, para a gente poder deixar de forma bem didática, para que a política pública redistributiva seja implementada, a gente usa a seguinte frase de fixação: um ganha e o outro perde, né? Não é que perde, né? Mas na verdade uma parte da população é beneficiada, enquanto a outra parte da população não vai ser beneficiada, ela não vai ser atingida pela finalidade dessa política pública, e a verba que vai ser destinada para a implementação vai sim atingir a essa outra camada da população. Um exemplo de política pública redistributiva são aqueles programas voltados à destinação de renda, redistribuição de renda, Bolsa Família, aqueles auxílios governamentais que são dados, auxílios aluguéis, sabe, aluguel social. Esse tipo de política pública é política pública redistributiva. Por quê? Porque ela desconcentra a renda de uma parte da população e direciona para outra parte que está necessitando naquele momento. Então, por isso que a gente fala que um ganha e o outro perde. Não perde de verdade. Na verdade, ele abre mão de algo que poderia ser feito com aquela verba que está sendo destinada para aquela camada da população. Parece difícil, parece complexo, mas não é. Eu estou fazendo um resumo para vocês aqui, como eu disse, eu reitero, caso queiram se aprofundar no tema, existe vasto material disponível na internet, né? Basta dar um Google, vai no YouTube, assistam vídeos, existem pessoas que trazem esse conteúdo de forma bem didática, sem pragmatismo, sem linguagem difícil, e vocês vão conseguir compreender. Aqui, a gente precisa alinhar com vocês pequenos tópicos para que, quando a gente for falar lá na frente da implementação da política pública, vocês saibam qual é o tipo da política pública que vai ser implementada para aquela necessidade específica. Por quê? Porque cada tipo de política pública dessas que eu estou passando aqui para vocês, ela tem uma formulação política e uma movimentação social diferente. Então, é importante que a gente saiba, pelo menos, distinguir, quando a gente bater o olho assim em políticas públicas, ver que está sendo desenvolvida, implementada uma política pública, a gente já saiba, essa política pública é uma política pública distributiva. Essa outra é redistributiva. Por quê? Porque isso tem vínculo direto com a forma em que ela foi trazida, como é que ela foi pensada, como é que ela foi planejada, como é que ela foi executada. Né? Então, por isso que a gente precisa tratar disso. Parece até meio teórico, parece um pouco chato, não só parece, mas é necessário, porque se a gente não compreender isso, a gente não vai compreender o processo de desenvolvimento de política pública, tá? Seguindo, as políticas públicas regulatórias, é um outro tipo de política pública que existe.
A política pública regulatória, ela serve para organizar o funcionamento do Estado e ela pode envolver regras, por exemplo, de processos burocráticos, normas de comportamento entre os cidadãos. Esse processo de implementação dessas normas, dessas políticas públicas regulatórias, ele costuma ser um pouco mais conflituoso. Lembra quando nós falamos lá na distributiva, que não tinha muito conflito a implementação, porque é apenas a decisão do ator decisor, não tem participação de outra parcela da sociedade. O ator decisor decidiu, pronto, está implementada, não precisa de articulação, de movimentos sociais e nada disso, né? Já a rede distributiva, e aí eu volto porque eu não falei sobre o processo dela, a rede distributiva, o processo é bem conflituoso. Por quê? Porque daí envolve, como a gente usou aquele termo, um ganha e outro perde, envolve, em tese, a perda de direitos de uma camada da população. Eles perdem de verdade? Não perdem. Na verdade, a verba ela foi redirecionada para um outro campo da sociedade. Mas se a gente levar em consideração que toda a verba pública ela pertence à população, ela pertence à sociedade, porque o fim da verba pública é voltar em serviços, em atividades que visem, né, o desenvolvimento da sociedade. Então, não houve perda de direito, houve o redirecionamento daquela verba para aquela camada específica da população. Mas, né, a sensação que essa outra parcela da população que não está sendo beneficiada com a política pública redistributiva, a sensação é de que houve uma perda de direito, né? E aí, quando existe essa sensação de perda de direito, existe o quê? Conflito. Então, a implementação da política pública redistributiva, via de regra, é mais conflituosa, porque envolve, em tese, a perda de direitos de uma parcela da população. Já quando a gente fala de regulatórias, que é onde nós estávamos, a implementação dela é, é conflituoso, sim, mas é um conflituoso coordenado. Por quê? Porque envolve dois atores, né, políticos, que é a sociedade e o Estado, o agente decisor, né? Então, o agente decisor não decide nada sozinho. Ele precisa da movimentação política, social dos atores políticos da sociedade. Então, quando tem conversa entre sociedade e Estado, sempre dá algum conflito. Não é algo tão conflituoso, mas sempre sai alguma coisa. Então, a implementação de política pública regulatória, ela é bem menos conflituosa do que a política pública redistributiva. E, como estávamos dizendo, as regulatórias elas estabelecem critérios de direitos e deveres para os serviços, tanto públicos quanto privados. E, a título de exemplo, a gente pode trazer aqui para vocês aquelas normas que regulamentam a venda de produtos, a obrigatoriedade, por exemplo, né, a gente fala de Código de Trânsito Brasileiro, a obrigatoriedade de cadeira para transporte de crianças, né, aquela cadeirinha de segurança, o próprio Código de Trânsito Brasileiro, que envolve vários atores políticos, né, sociedade, órgãos do governo, Conatran, Detran, enfim, o legislativo, né, que criou a norma, que é o poder responsável pela criação de leis, o poder legislativo. Então, a gente tem vários atores políticos conversando, e nessa conversa é óbvio que tem algum conflito. Uma norma não é aprovada por uma parte dos agentes políticos, dos atores políticos, a outra também não, e assim vai, até que chegam numa conversa final e a norma regulatória, né, a política pública de caráter regulamentar, regulatória, ela é implementada. E o nosso último tipo de política pública que a gente tem é a política pública constitutiva, tá? Ela visa criar normas para as próprias políticas públicas, né? Como que elas vão ser feitas, como que elas vão ser elaboradas, quem vão ser os responsáveis pela elaboração, enfim, todo o processo de criação, de desenvolvimento de uma política pública, ela é
uma política pública constitutiva, né? É um espaço para disputa e construção plural de políticas públicas, ela regulamenta, a gente usa um termo, quando a gente fala de política pública, a gente usa o termo de arena política, né? E o que é essa arena política? A arena política é o campo do debate, onde tudo acontece, onde as normas são pensadas, onde a política pública é desenvolvida e como que ela vai ser implementada. Então, as normas constitutivas, e faço um adendo aqui, se vocês forem se aprofundar nesse tema, vocês vão encontrar alguns autores que citam a norma constitutiva por um outro nome, como normas não, tipo de política pública constitutiva, com outro nome, com o nome de metapolíticas. É a mesma coisa, só muda a nomenclatura, cada autor usa de uma forma, né, para poder tipificar as políticas públicas, mas a essência é a mesma, né? Essa nomenclatura que eu trouxe para vocês aqui, essa tipificação, é a que é mais difundida, é a mais ampla, é a que a maioria dos autores usam, e toda vez que vão mencionar, fazer menção, usam essa nomenclatura. Políticas públicas distributiva, redistributiva, regulatória e constitutiva. Mas vocês vão achar aí na internet autores que mudam essa nomenclatura, como esse exemplo que eu estou dando para vocês, de que constitutiva vocês vão encontrar também como meta política. Mas é a mesma coisa, são as políticas públicas que regulamentam as próprias políticas públicas. Como que elas vão ser desenvolvidas, como que elas vão ser pensadas, como que elas vão ser executadas e como elas serão implementadas e avaliadas depois, tá? A própria Constituição Federal é um exemplo de uma política pública constitutiva. Por quê? Porque ela ali no texto da Constituição Federal, ela já regulamenta como que vai ser essa arena, quem são os atores governamentais, quem são os atores políticos, quem que vai poder pensar e planejar e desenvolver uma política pública para determinada situação, para determinado nicho da população, né? Então, um exemplo aí, o exemplo maior que nós temos é a própria Constituição Federal de 1988. Ela é uma política pública, porque, afinal de contas, ela foi pensada pela sociedade, os constituintes estavam ali expressando a vontade da população, a vontade do povo, e somente pela vontade do povo é que a Constituição Federal de 1988 pôde ser promulgada, né? Houve um manifesto de vontade da população, e ela criou ali todo o regulamento dessas políticas públicas todas que a gente está falando aqui, das distributivas, das redistributivas, das regulatórias. A Constituição Federal coloca os limites, né? Até onde pode ir cada ator político, dentro de determinada arena, o que pode ser pensado, o que pode ser planejado. Então, ela é um grande exemplo de política pública constitutiva, tá? Seguindo adiante, eu coloquei um resuminho aqui, apenas para que, quando batam o olho, já saibam, né, já consigam identificar ali o que é cada uma. A gente estava falando ali de forma mais ampla, aqui de forma mais resumida. Eu vou até repassar com vocês também, porque isso é importante fixar. Como eu falei para vocês, quando a gente for pensar em política pública lá na frente, quando a gente for fazer implementações e planejamentos, a gente tem que saber qual é o tipo da política pública que está sendo planejado. Porque se nós não soubermos qual é o tipo, a gente não vai conseguir planejar, não vai conseguir executar, muito menos implementar, né? Então, políticas públicas distributivas são aquelas em que os benefícios são concentrados em um número restrito de pessoas, os custos são difusos por toda a sociedade. As redistributivas, os beneficiários, os benefícios e os custos são concentrados em um número restrito de pessoas, ou grupo de pessoas, e é uma política pública mais conflituosa, como a gente já havia falado. As regulatórias regulam o comportamento e a atuação das pessoas, né, e organizações, e as constitutivas definem as jurisdições, regras de competência da disputa política, elaboração das políticas públicas, e, enfim, tudo aquilo que já falamos. Então, quando a gente vai falar de implementação de política pública, a gente tem um ciclo em que ela é desenvolvida, né? Ela tem um ciclo natural de funcionamento dela.
Esse ciclo também, volto a dizer, existem outros autores aí que vocês vão encontrar que falam desculpem, eu passei aqui, não era aqui, é, que falam de outros momentos da política pública, mas, via de regra, são 5 etapas, tá? É a formação de agenda, a formulação da política pública, a tomada de decisão pelo órgão decisor, a implementação e a avaliação. Essa avaliação ela tem que ser constante, porque a política pública ela é itinerante. Então, assim, se em determinado momento aquela política pública que foi implementada não faz mais sentido, ela tem que ser excluída, ela tem que ser interrompida. Então, esse ciclo ele é constante. Forma agenda, a gente tem o movimento dos atores políticos, esses atores políticos pensam numa política pública, olha, a gente precisa de uma política pública para determinada situação, formulam essa política pública, depois de formulada, isso é submetido para o órgão decisor, né, o agente decisor decidiu que sim, essa política pública tem viabilidade, ele vai implementar essa política pública e aí ela vai ter que ser constantemente avaliada, né, para ver se ela ainda está fazendo sentido, se ela ainda é necessária, se ela precisa ser revista, enfim, ela fica sendo avaliada. Então, ele é um ciclo, tá? E aí a gente já entra aí na retinha final desse nosso bate-papo de hoje, que é como se dá a implementação das políticas públicas no âmbito municipal, no âmbito estadual e no âmbito nacional. Eu fiz aqui para vocês, de forma mais extensa, a implementação de política pública no âmbito municipal, que é o local onde a gente está, é o local mais fácil, é o local mais acessível e é onde a gente mais tem essas demandas que serão trazidas para vocês, por exemplo, promotoras legais populares, tá? Então, a gente vai falar um pouco mais sobre políticas públicas no âmbito municipal, mas também sem deixar de falar das estaduais e das municipais. As políticas públicas municipais são criadas por meio de um processo democrático que envolve, por óbvio, a participação da sociedade. Quais são as etapas para a criação dessa política pública em âmbito municipal? Primeiro, é necessário que se conheça a realidade desse município, né? É feito um diagnóstico, daí se define as prioridades para as quais serão implementadas as políticas públicas, tá? É preciso estabelecer, por nível de urgência, quais são as mais urgentes, quais são as mais importantes, e daí sim definir quais serão implementadas em primeiro lugar. Definidas as prioridades, conhecendo a realidade do município, aí a gente vai definir essas prioridades. Depois desse diagnóstico, a gente analisa quais são os problemas, quais são as demandas locais, as principais necessidades da população, e aí sim a gente entende como que a administração pública vai poder solucionar esses problemas. Partindo disso, é necessário estabelecer metas e objetivos, tá? Tem que ser claros. É importante porque as metas, elas têm que ser algo alcançável. Não adianta a gente pensar na política pública que não pode ser alcançada porque vai demorar muito tempo para a implementação ou porque não é de âmbito de competência municipal. Então, tudo isso tem que ser muito bem planejado e estabelecido quais são os objetivos de forma muito clara. Depois disso, feita essa abordagem inicial, começa a elaboração do plano de ação, né? Ele tem que ser detalhado, tem que escrever todas as etapas necessárias para a implementação dessa política pública, tem que incluir a responsabilidade de cada área envolvida. Por exemplo, é uma política pública visando a saúde, a gente vai fazer, por exemplo, estamos falando de dengue, a gente vai fazer uma abordagem nas escolas municipais para trazer para as crianças ali como que elas podem ajudar os pais, a família a combater o mosquito da dengue. Então, a gente tem que saber quais são as áreas que vão ser envolvidas. É a área da educação, é a área da saúde? Quais serão os recursos necessários? Qual é o cronograma de execução dessa política pública? Quem é que vai monitorar? Quem é que vai avaliar? Esse é o plano de ação, tá? Terminado isso, tendo o plano de ação elaborado, bonitinho, a gente vai buscar recursos, porque tudo isso custa dinheiro. E aí sim é a hora que a gente bate na porta lá do agente, do ator político, do ator decisor, que ele vai decidir se realmente aquela política pública tem viabilidade, se ela é necessária e se há recursos que possam ser disponibilizados para implementação. Uma vez implementada, a gente volta lá naquele ciclo da política pública de monitoração dos resultados.
ele tem que ser constantemente monitorado, porque a partir do momento que a política pública deixar de ser efetiva, deixar de ser interessante, ela tem que cessar. A gente é, pensa numa próxima, enfim, ela tem que ser avaliada por isso, tá? Rapidamente, né, sobre os municípios, mas de forma bem incisiva ali um roteiro para vocês entenderem como que funciona essa implementação dessa política pública. Já em âmbito estadual, envolve a execução de decisões políticas de ações concretas para atender às necessidades da população, não mais local, né, como o município, mas sim regional, que é a política pública estadual, que atinge um número bem maior de pessoas. Tem um resumo aí para vocês, né? O nosso tempo já está acabando, é uma pena, como eu disse, o tema é bem extenso, é bem amplo e complexo. A gente tem que dar uma acelerada aqui, mas eu vou disponibilizar o material, então vocês vão poder ler. E, como disse também, fica aí mais uma vez para que vocês pesquisem mais sobre políticas públicas. Hoje foi só o roteiro inicial, uma breve abordagem, uma noção do que é política pública, mas que não está esgotado o tema, está bem longe disso, e vocês vão poder fazer essa busca por si próprios, tá? As políticas públicas estaduais, exemplificando, são aquelas que visam, por exemplo, políticas de educação a nível estadual, capacitação de professores, novas metodologias de ensino, preservação ambiental, criação de unidades de conservação, programas de reciclagem, enfim, né? O rol de exemplos é gigantesco e vocês vão certamente procurar se inteirar um pouco mais sobre isso. Bom, e aí então, finalizando, né, as políticas públicas nacionais, a implementação, como eu disse para vocês, bem mais complexa do que a estadual e principalmente municipal, porque ela abrange a sociedade como um todo e por isso mesmo a implementação é bem mais complexa, envolve um esforço coordenado de diferentes estados, diferentes atores políticos, diferentes atores decisores, a alocação de recursos também para essas políticas públicas, para a implementação dessas políticas públicas, também é mais complexa, porque a verba, pela própria natureza da política pública, é muito maior, a destinação de recursos é muito maior, então todo esse processo tende a ser mais complexo. Da mesma forma que a gente falou antes, né, eu deixei para vocês aqui um resumo, né, do que seriam as políticas públicas, do que seria a implementação de políticas públicas no âmbito nacional, os exemplos, né, que, por exemplo, os investimentos em rodovias, ferrovias, portos, promover o desenvolvimento econômico e social em todo o território nacional, combate à pobreza, combate à desigualdade, os programas assistenciais Bolsa Família, que oferece aquele auxílio financeiro às famílias em situação de vulnerabilidade econômica, enfim. O próprio Sistema Único de Saúde, o SUS, é uma política pública de âmbito nacional, porque ela tem abrangência em todo o território nacional, em todos os estados, né? Então, vejam como é uma forma bem mais complexa, quando a gente toca em política pública de âmbito nacional, a gente está tocando numa situação muito mais delicada, muito mais sensível, porque realmente é bem mais complexa. Bom, a gente encerra por aqui. Eu espero que nesses minutos aí que a gente conversou, nesse bate-papo, eu tenha conseguido trazer para vocês um panorama bem resumido, né? Eu sei que foi, mas um panorama do que são políticas públicas, para que elas servem, como que elas funcionam, né? Como que elas podem ser pensadas, planejadas, executadas e implementadas, né? Para que vocês, aí, quando estiverem formadas promotoras legais populares, possam também se organizar, se movimentar nos movimentos sociais, nas organizações sociais do município de vocês, e possam também planejar, né, políticas públicas. Dentro dos conselhos, existem conselhos aí, municipal de defesa dos direitos das mulheres, Conselho Municipal de Defesa do Direito dos Idosos, das crianças e do adolescente, Conselho Municipal da Saúde, Conselho Municipal da Educação, enfim, todos esses conselhos que eu citei para vocês são arenas políticas, onde as políticas públicas podem ser pensadas, planejadas, né?
e levadas à execução para a implementação. Então, vocês, empoderadas desse conhecimento, poderão certamente multiplicar isso e trazer mudanças para a sociedade, para as comunidades onde vocês vivem. Eu agradeço mais uma vez a participação nesse projeto maravilhoso que me toca profundamente e sou grata por estar com vocês mais uma vez. Agradeço e espero encontrá-las numa próxima. Muito obrigada.